Estamos começando então mais um Lattes, mas não morde, um programa da TV UFG e do Centro de Estudos Brasileiros. Infelizmente, mais uma vez aqui, contamos com a presença do professor Lisandro. Seja bem-vindo, professor Lisandro. Por que o senhor falou infelizmente? Depois a gente trata sobre isso, mas nós estamos tendo eu acho que você deveria... Antes, professor, eu queria que o senhor apresentasse a nossa convidada, por favor. Então, por favor, me passe vergonha na frente da convidada. Hoje aqui, gente, a convidada é minha amiga, minha colega de programa de pós-graduação da Performances Culturais, da Faculdade de Ciências Sociais, antropóloga Isabela Tamaso. Isabela, é um prazer enorme receber você aqui no Lattes, mas não morde, infelizmente com a presença do professor Anselmo. Mas eu acho que a senhora está de verde, ela já se justificou para mim, que sou vilanovense, cor vermelha, que ela... Isso aí é Palmeiras. Então, senhora, seja bem-vinda e fale o que a senhora quiser falar aqui. Aqui é jogo aberto. A primeira pergunta, professor. Por favor, faça uma pergunta. Não, deixa ela primeiro falar quem ela é, ora. Tudo bem, então, professora. Olá. Se a senhora sentir à vontade, senão tarde. pode agredir o professor Lisandro. Professora. Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês no Lattes, mas não morde. De fato, verde é pelo Palmeiras, mas eu prometo que eu não vou cantar o hino, embora eu saiba cantar inteirinho. Isabela, não vai ser hoje. Me fala uma coisa, você é antropóloga e geralmente assim as pessoas, antropólogo, arqueólogo, sociólogo, e aí as pessoas falam, mas qual é do antropólogo? Ele faz o que na vida? Ele mexe com, antigamente aqui no antigo CHL falava assim, não, quem mexe com a arqueologia mexe com os caquinhos. E tinha assim até uma certa ironia com a professora Irme, eu me lembro dela, né, alemã, né? Não, ela mexe com os caquinhos, arqueóloga. E o antropólogo mexe com, não, antropólogo mexe com coisa velha, não é? Coisa antiga, Goiás Velho, Pirinópolis, coisas que o mundo pós-moderno talvez não se interesse. Isso tudo é senso comum. O que é antropologia e qual que é a diferença assim, básica? Só para o pessoal saber o que faz um antropólogo. Pois é, eu vou tentar fazer uma síntese e depois talvez a gente alinhave com um pouquinho da minha trajetória que eu acho que vai ajudar. Mas a antropologia, eu entendo que é uma área disciplinar que ela dá conta de todo o fenômeno social, de todo o planeta, de todo o mundo, porque tudo que se passa, que diga respeito a seres humanos, que são formas de vida diferente, de alimentação, de habitação, de sociabilidade, de festejar, os rituais, a saúde, a política, a religião, a sexualidade, o gênero, o patrimônio, as artes, a infância, a velhice. Assim, não tem fim, quer dizer, tudo que o homem é capaz de viver enquanto experiência humana é fato. Está na raiz da antropologia. Da antropologia. É um fato que pode ser observado, interpretado, analisado pela antropologia. Por isso eu acho que a antropologia, sem puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, eu acho que é a área disciplinar que mais dá conta de tudo. Mas a gente poderia dizer também que, por exemplo, pegando um pouco a perspectiva do professor Lisandro, que é do cinema, da comunicação, também é algo que dá conta de tudo, da experiência humana. Porque no cinema é capaz de ser revelado todas as questões que são questões importantes, fundamentais e emergentes da humanidade, podem ser colocadas ali. Então eu acho que a profundidade, a grandeza e a longevidade de uma área disciplinar, a importância dela, está muito relacionada com o fato do que ela é capaz de produzir em termos de interpretação da experiência humana, contribuindo desta feita para que as experiências humanas sejam cada vez melhores, mais dignas, mais importantes, inclusive porque a antropologia pode subsidiar estudos para as políticas públicas. E são muitos antropólogos cujo resultado da pesquisa subsidiou decisões importantíssimas, se vocês me permitem, como por exemplo, vou dar um exemplo que não é meu, de uma colega antropóloga, Débora Diniz, que subsidiou a decisão do Superior Tribunal Federal sobre a questão da pesquisa em células-tronco. Um parecer técnico da antropologia sobre isso foi fundamental para a decisão do Superior Tribunal Federal. Então é uma área que pode subsidiar decisões importantes para a saúde, para a dignidade, para diminuição da desigualdade social, enfim.
a diferença, sabe, talvez, para a gente continuar um papo um pouquinho mais, é na abordagem, porque eu sou da literatura, da Faculdade de Letras, e nós também temos a pretensão e a ambição de, com o estudo literário, abarcar o mundo. Tem uma passagem do Augusto Maia, um grande teórico de literatura brasileiro, gaúcho, que ele diz que ai de mim dos psicólogos se não fosse a literatura. O que ele está insinuando de forma muito afirmativa é que os psicólogos aprendem também na literatura. Então, me parece que nós, das ciências humanas, humanidade, cada sua área tem a pretensão de ser mais abrangente, mais... no meu entender, é a abordagem, a forma de abordar o problema. Eu acho que está ok em termos de... Não, pois é, agora é o seguinte, e a diferença entre... que nós somos da Faculdade de Ciências Sociais, na pós, em performances culturais. E quando eu encontro com um sociólogo lá, aí eu falo, eu brinco, né? Brinco lá, professor, eu sou sociólogo, mas a minha amiga Isabela é antropóloga. Qual a diferença entre vocês? Aí eles começam a rir, você começa a rir, mas fala aqui para nós, Isabela, qual que é a diferença entre sociólogo e antropólogo? O que o sociólogo faz que o antropólogo não faz e vice-versa? Eu acho ótima pergunta e eu queria também pegar o gancho do professor Anselmo, porque eu concordo integralmente que são grandes áreas importantíssimas, né? A literatura igualmente e a psicologia, a psicanálise igualmente, e tudo isso se cruza em algum momento, né? E é bom que se cruze, e principalmente a linguística com a antropologia. São duas áreas que namoram desde sempre e que esse namoro é muito bom, ele produz coisas boas. Mas sobre a diferença entre sociologia e antropologia, há quem queira fazer distinções como do tipo, existe um referencial conceitual diferente e uma metodologia diferente. Então é raro antropólogos trabalharem, por exemplo, com questionário, mas não é impossível e muitas vezes o antropólogo insere o método ou a técnica de pesquisa do questionário no seu escopo maior de pesquisa. A gente pode dizer que talvez seja raro que um sociólogo faça um trabalho de campo de imersão, como a gente diz que é o trabalho, digamos que mais paradigmático da antropologia, que é ir para algum lugar e viver ali durante um tempo para coletar os dados muito menos a partir de questões de ordem objetiva, questionário, pergunta e resposta, ou filmagem, entrevista com gravador, etc., mas muito mais pela própria experiência física corporal sensitiva que o antropólogo tem naquela sociedade, quer dizer, sentindo aquele cheiro, comendo aquela comida, vivendo as mesmas dores, os enterros, os sepultamentos, as mortes, os traumas, as tragédias, a enchente de Goiás. Que é uma palavra forte na sua pesquisa. Isso, exatamente. E inclusive a enchente de Goiás, que eu estava em campo quando aconteceu. Então, é vivendo isso que a gente alcança alguns dados que eles não podem ser alcançados via questionário, via pergunta e resposta, etc., porque eles estão numa outra ordem da experiência humana. Isabela, seria você vive tudo aquilo e aí escreve. E sim, é o que a gente chama de etnografia, é o trabalho de campo da antropologia que produz uma etnografia, mas também não significa, por isso que eu digo assim, é muito difícil a gente criar esses limites, porque não significa que um sociólogo não possa fazer isso, e não significa que um antropólogo não use bem o questionário e não use bem pesquisa quantitativa, porque tem isso também. Uma ideia de que a sociologia usa pesquisa quantitativa, realmente uma área absolutamente especializada, assim como a ciência política, e que a antropologia usa mais pesquisa qualitativa. Mas também essa distinção ela é pobre, ela não dá conta, porque nós transitamos... Essa tentativa de criar limites é complicado, porque o conhecimento, assim como nós, tem uma mesma origem, quer dizer, um conhecimento que evolui. Mas é uma das práticas que nós fazemos quando estudamos, é tentar delimitar as áreas do conhecimento, mas eles estão sempre se interseccionando. Que bom, né? Que bom. E a riqueza, e nós temos discutido muito isso aqui no Lattes, mas no Morde, justamente esse da interdisciplinaridade. O Centro de Estudos Brasileiro, eu já falei isso muitas vezes aqui, o seu escopo primeiro era de ser interdisciplinar, porque aí o conhecimento se alarga e não fica confinado ao seu limite, porque nós sabemos, nós que temos cada um a sua área de conhecimento, que dentro da própria área existem várias correntes. Exatamente.
que são divergentes. Dentro da antropologia, não é que eu seja um grande conhecedor da antropologia, mas eu tenho certeza, porque é assim em todas as áreas do conhecimento, que tem correntes, inclusive divergentes. Quer dizer, se tem dentro da área, por que divergência, por que não pode ter parceria com outras áreas? Exatamente, está perfeito. Isabela, e me diz uma coisa, como é que você escolheu a antropologia e não a arqueologia? Então, aí que vem um pouquinho dessa questão da trajetória, né? Que se cruza com o quanto uma área disciplinar atende aos nossos interesses de reflexão. Porque eu fiz rádio e televisão na USP e vim para Goiânia, e aí eu vim para Goiânia por um motivo pessoal, e eu era recém-formada. E eu tive algumas experiências em Goiânia na área de produção de TV, e eu fui me frustrando um pouco com como as coisas estavam acontecendo, e eu percebi que eu queria uma camada diferenciada de reflexão. Professora, a senhora vai continuar no próximo bloco? Vou interrompê-la, porque a senhora tem aí também uma bebida que veio lá de Goiás, de uma fonte, e que os orixás benzeram. Então a senhora vai beber e a senhora vai se sentir bem. Nós vamos brindar. A gente volta rapidinho no segundo bloco, a professora Isabela Tamaso, falando sobre antropologia, arqueologia, sociologia, comunicação, UFG, e a gente vai falar de Lattes também com ela. Estamos então começando o segundo bloco do Lattes Mas Não Morde, TV UFG e Centro de Estudos Brasileiros, e o professor Lisandro interrompeu a professora Isabela Tamaso. Professor, o senhor poderia recuperar aquele momento para a professora continuar aquele belo discurso que ela estava fazendo? Professora, é muito desagradável, professor Anselmo, mas tudo bem. A senhora estava falando da sua trajetória, como é que a senhora chegou em Goiânia, e dessa escolha pela antropologia. Diga aí. Pois é, aí mudando para Goiânia e eu sendo da área de produção em TV, eu percebi que um tema que me intrigava, me inquietava e que eu queria refletir, eu não via como fazer na área de comunicação da maneira como eu entendia que tinha que ser feito. E qual era a questão? No curso de rádio e televisão na USP, eu fiz um trabalho de conclusão de curso que foi um documentário em vídeo sobre o patrimônio, sobre o conflito de patrimônio e as tensões de patrimônio na minha cidade natal, que é Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, em função de 11 imóveis tombados pelo CONDEFAT. O CONDEFAT é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de São Paulo. E aí tinha um conflito muito grande na cidade, eu participava até como pinhalense também, como filha de quem era militante na área do patrimônio. Meu pai foi um grande militante na preservação do patrimônio. E esse tema me inquietava, porque eu falava assim, tem um conflito muito importante aí, né? Porque quem é a favor do patrimônio é muito a favor, e são tipos específicos, historiadores, especialistas, arquitetos, etc. E algumas pessoas da área cultural que são sensíveis. Quem é contra é muito contra a especulação imobiliária, em geral empresas de engenharia, e aí tinha um outro perfil, né? E eu observava que ele tinha um fato social a ser analisado que no documentário eu não dei conta de fazer, que tinha que ter camadas mais densas de análise. E aí, por questões de ordem da vida pessoal, eu vim parar em Goiânia, e aí eu falei, eu preciso começar a estudar outras áreas disciplinares, para eu me iluminar e ver para onde eu vou. E comecei a fazer com assim, uma generosidade enorme do curso de Ciências Sociais, aqui quero citar a professora Dalva, que era coordenadora do curso e que me recebeu e disse, você pode frequentar as aulas e você vai vendo o que você gosta. E eu fiz um ano, naquela época era um ano, né? O curso durava um ano, era anual, isso. E aí eu fiz um ano inteirinho e eu me apaixonei pela antropologia, eu tirava 10 em tudo, eu adorei tudo das ciências sociais. E já tinha feito antropologia da comunicação na USP, na ECA, porque tem. E aí eu falei, é antropologia. E aí eu me preparei para o mestrado e fui fazer o mestrado na UNB, porque aqui não tinha, na época não tinha o PPGAS ainda, não tinha mestrado e doutorado em antropologia. O mais próximo era na UNB, eu felizmente passei e levei o tema de Pinhal para a dissertação de mestrado. E ela chama Tratorando a História. Tanto o documentário em vídeo chama Tratorando a História, quanto a dissertação chama Tratorando a História. E aí eu comecei a entender que tinham camadas mais simbólicas de por que as pessoas se deixavam sensibilizar por coisas mais antigas
ou por casario, igrejas e estruturas urbanas e pontes, etc., e porque outras pessoas com outros discursos, narrativas e justificativas recusavam qualquer forma de proteção aos patrimônios. E eu achei que isso era muito importante de ser feito nas ciências sociais. E naquela época, porque minha dissertação, eu entrei em 98, entrei em 95, terminei em 98, a dissertação de mestrado, pouca gente fazia estudo de caso de patrimônio. Tinha algumas teses, mas elas eram das narrativas do IPHAN, como que o IPHAN foi instituído, como que o IPHAN, a narrativa discursiva do IPHAN e quem constrói o IPHAN. Então era muito mais uma análise antropológica e sociológica da instituição e de quem foram os atores da instituição, que foram muitos membros da Semana de Arte Moderna. Então assim, o IPHAN ele foi fundado por pensadores, pesquisadores importantes, digamos que da literatura, da arquitetura, do cinema, das artes de maneira geral no Brasil. E havia muitos estudos sobre essa característica de como se institui uma política de preservação do patrimônio no Brasil, mas não havia estudo de caso. Professora, aproveitar aqui, me veio agora essa pergunta, que eu acho que as pessoas... Quem são a gente tem o senso comum, por exemplo, meus bairros em Goiânia, eu ando por onde eu já morei em Goiânia à noite, motocicleta, saudoso e tal, não tem mais nada, praticamente nada. Os principais inimigos do patrimônio são as empresas de construção, incorporadoras, ou na base da sociedade, também no senso comum dela, a ideia de que o mundo tem progresso, então... Não, derruba essa casa, igual várias pessoas assim já me falaram que não são empresários de construção, não são nada, da minha rua. Não, no setor aeroporto, não, gente, vamos, essa casa aqui é dos anos 50, vamos falar com o dono e tal. Aí veio o pessoal, morador, gente, funcionário público, pequenas empresas. Não, tem que derrubar isso aí. Quem são os inimigos da ideia de patrimônio, da ideia que a gente tem que preservar? Não é inimigo, mas quem... acha que isso, o primeiro momento da minha cabeça, senso comum, vem as empresas de construção, mas não são só. Não, é menos inimigos e mais quais são os interesses, né? E são interesses opostos e antagônicos muitas vezes, né? E quando eles são antagônicos, quem é mais forte ganha. É sempre assim. Eu diria que tem alguns atores sociais, vários pesquisadores do patrimônio dizem que assim, são atores sociais importantes no campo do patrimônio. Envolve o poder público, os prefeitos municipais, os governadores, presidente, Câmara Municipal, ministro da Cultura, quando existe Ministério da Cultura, o presidente do IPHAN, quando o IPHAN está funcionando bem, né? Quando o governo investe no IPHAN, Câmara Municipal. Então, assim, o conjunto, o poder público de maneira geral, o Ministério Público, que é um agente importante na proteção do patrimônio. Então, a gente tem esferas públicas de regulação e de controle que são fundamentais. Mas aí a gente tem também os atores que são da sociedade civil, e aí entra então interesses econômicos, né, que são empresas de engenharia, construção, especulação imobiliária, incorporadoras, etc. Né, é um grupo importante, digamos que nesse jogo, nessa disputa. A sociedade civil, que em algumas vezes é um pouco mais sensibilizada para o patrimônio, outras vezes não. E às vezes até, em algumas circunstâncias de algumas cidades, até a Igreja Católica, né? Porque cidades muito do tempo da mineração, como Goiás, Ouro Preto, Diamantina, etc., o conjunto de propriedades da Igreja Católica nesses centros tombados é muito grande. Então, a Igreja Católica é um outro agente importantíssimo, Recife, enfim, Salvador, Olinda, todos esses lugares. Mas, além disso, o que é importante é que, assim, se a sociedade civil se visse representada, né? Porque o que o professor Lisandro disse? A pessoa diz assim, derruba essa casa, né? Por que essa pessoa diz isso? Porque aquele bem, ela não se identificou com aquele bem, ela não tem uma identificação e não está sensibilizada para ter uma relação com aquele bem. Isso passa muito, alguns autores do patrimônio trabalham com isso, que o patrimônio ele precisa causar ressonância. Eu gosto dessa, é uma categoria analítica que um colega... Então, aquela casa que a gente vai na pizzaria da 19, em frente ao Liceu, que é uma casa de 1948, onde tem lá a Távola Pizzaria, que a pizza é uma delícia. Aquela...
Não, é porque eu vou lá, eu gosto de ir lá, é a melhor pizza de Goiânia, é uma pizza que eles preparam, tá vendo, Isabela? É muito desagradável, professor Anselmo. A pizza é boa, é preparada 2 dias antes, mas aquela casa onde tem a pizzaria lá, Távola, ela é de 1948. Uma luta para preservar, ainda bem que a família lá, que é dona da casa, tem gente, tem antropóloga, Miri Baioc, da família, eles conseguiram aos trancos e barrancos. Está lá, 1948, Art Deco. A senhora é ali mostrando que tem aquela casa, o esforço para preservá-la. É isso que é a ressonância que a senhora fala? A ressonância é que um determinado bem, qualquer que seja ele, até uma procissão, né? A gente pode falar de bens de natureza imaterial também, não só o casario. A ressonância é o que ele reverbera nas pessoas, que ele provoca nas pessoas de maneira que essas pessoas tenham alguma identificação com esse bem. E essa ressonância, ela pode ser provocada das maneiras mais variadas, mas o que acontece é que a gente não tem nenhum investimento, de maneira geral, do poder público na sensibilização para os patrimônios, com alguns professores de história e da área de sociologia, por exemplo, no ensino médio, que tentam, e às vezes até de literatura também, né, de literatura e das artes, que são sensíveis e que nas suas práticas provocam os alunos nessa direção, mas fica no espaço muito reduzido, muito recluso e que não alcança a sociedade de maneira geral, que vem sendo há muitas décadas ensinada de que o bonito é o moderno, que o bonito é o prédio. E Goiânia sofre disso também, né? Porque Goiânia vem no momento de ser moderna, em contraponto à cidade de Goiás, e essa análise vários colegas nossos já fizeram, inclusive o Chaú e outros, mas assim, essa necessidade de que uma capital fosse moderna em contraponto àquela cidade de Goiás, fez com que também aqui se iniciasse uma cidade a partir de um propósito de que tudo aqui tem que ser moderno o tempo todo. E até aquilo que era moderno na década de 40, quando foi criada, passa a correr risco. Nós vamos quase terminando o segundo bloco, mas eu queria lembrar que através da página do Centro de Estudos Brasileiros, que está aí na tela para vocês acessam também o canal YouTube do Centro de Estudos Brasileiros com todos os nossos programas, esse e todos os nossos programas. E eu queria deixar uma provocação, acho que é uma provocação, talvez nem seja uma provocação, mas o Brasil, do ponto de vista da sua história, é muito novo, perto da Europa, por exemplo. E na Europa o patrimônio está muito bem cuidado, quer dizer, nós não precisamos inventar a pedra. As leis, independente da sensibilidade da comunidade, do cidadão, as leis não deixam que o patrimônio seja destruído. O Brasil não tem força ainda, o nosso poder público não tem força, ou não quis, porque atende a muitas injunções do capital que não deixam que as leis sejam criadas. Um exemplo é o nosso plano diretor de Goiânia. Não foi feito pela sociedade, por pessoas que estudam o patrimônio e um projeto de futuro para Goiânia. E isso é historicamente. Um plano diretor sai sempre de junções do poder econômico. E não pode dar certo uma cidade como essa. Não tem como dar certo. Não. Professor, a senhora gravou bem o que ele perguntou, nós vamos fazer um intervalo, vamos continuar tomando nossa bebida, né, professora Isabela? Vamos. E a gente volta com Látis, mas não morde, para o terceiro bloco, professora Isabela Tamaso, que hoje está aqui conosco com essa roupa verde, que é uma homenagem ao Palmeiras, que ela é descendente de italianos. A gente volta. Estamos então começando o terceiro bloco do Látis, mas não morde, Centro de Estudos Brasileiro e TV UFG, e eu tinha deixado uma fala em aberto para a professora Isabela Tamaso sobre as injunções da política nos planos diretores e na proteção do patrimônio público brasileiro, mas a gente pode falar também especificamente do nosso estado ou de uma cidade em particular. Como é que a senhora vê isso? Porque a minha experiência na Europa é que o patrimônio é protegido e é uma riqueza. As pessoas, querendo ou não, têm que respeitar o patrimônio, porque o Estado sabe que nós quando vamos visitar uma cidade histórica, nós estamos atrás do patrimônio.
Portanto, é um bem que, por outras vias, também é um bem que gera economia. Sim. Você destrói, vai gerar economia, talvez, da construção civil, mas se você preserva, você também tem um retorno econômico, que é o turismo, que é uma das maiores indústrias do mundo. O Brasil, me parece que tem dificuldade de trabalhar com isso, porque o outro poder, esse da construção, de derrubar e refazer, tem sido mais forte até agora. Sim, professor Anselmo, concordo. Tem algumas diferenças, de fato, entre Europa e Brasil, mas uma coisa importante a destacar é uma questão, um critério que a gente chama o valor, né? Assim, não existe patrimônio reconhecido sem um valor que tenha provocado aquele reconhecimento. Um valor de ancianidade, um valor de antiguidade, um valor de raridade, de excepcionalidade. Para todo bem tombado, há um valor atribuído. Ele pode ser estético, artístico, ele pode ser histórico, ele pode ser arqueológico, ele pode ser tudo isso junto, mas a questão é que o que seria um valor de ancianidade, um valor de antiguidade? Isso é muito relativo. Então, enquanto a Europa está vendo o seu valor de antiguidade e ancianidade, que tem camadas secular e milenar, quando esse valor cai no Brasil, há um entendimento que não é antigo o suficiente, que não é excepcional o suficiente. Então, muito do problema reside em como que a gente atribui o valor e como que a gente entende esse valor que está sendo colocado. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental, assim, para a gente observar a diferença de comportamento em relação ao patrimônio. Eu traria exemplos também de fora do Brasil, que eu acho importante, como Retêmenos, que é na ilha de Creta, na Grécia, reconhecida como patrimônio mundial, e tem uma etnografia que para mim é o trabalho mais iluminador de um antropólogo que fez uma etnografia numa cidade de patrimônio mundial, que é o Michael Hersfeld, que é um inglês, e ele vai então e mora lá um ano e meio na cidade para entender como é que os moradores de Retêmenos vivem o patrimônio mundial, que foi o que eu fiz na cidade de Goiás. E é uma etnografia belíssima porque ele vai mostrar que não são flores. Embora seja uma cidade, olha, a antiguidade da Grécia, né? A gente caiu na escala mais antiga da antiguidade do Ocidente. Verdade. E ainda assim, há muitos problemas e conflitos, e ele cunha algumas categorias analíticas muito interessantes que nos servem, que muitos moradores dizem, eu não quero morar no tempo monumental, eu quero morar no tempo social. A minha vida é o tempo social, não é o monumental. Então tem tensão, tem morador que coloca todo o material das obras irregulares para dentro de casa, fecha a porta e janela e fica fazendo a obra lá dentro, tentando esconder isso na Grécia. E isso vai acontecer em todas as cidades do mundo que são patrimônios mundiais. Perfeito. Porque nem todas as pessoas, nas suas vidas privadas, vão, digamos que, abrir mão de determinados interesses que tenham nos seus imóveis para o bem coletivo. Porque o que é o patrimônio? O patrimônio é alguma coisa que é o bem coletivo, é o para todos, é a memória de todos, é o bem de todos, é o passado de todos. Mas esse todos é difuso, ele é vago, né? O que é o patrimônio da humanidade? Quem é a humanidade? Quem se vê representada nessa humanidade? Eu vou dar um pulo para a cidade de Goiás. Isso que eu queria saber, porque você é uma estudiosa da cidade de Goiás, Goiás Velho, né? Que todo mundo fala Goiás Velho, Vila Boa. Lá tem o título do patrimônio da Unesco, né? Patrimônio da Humanidade. Goiás está bem preservado nesse sentido, porque lá tem uma tensão que vem de muito tempo entre as pessoas que queriam modernizar suas casas ou derrubar, igual tem lá no Coreia, tem uma casa dos anos 70, o cara derrubou e construiu uma casa caixote, que era o modelo dos anos 60, que é horrorosa, no meio do centro histórico. Como é que é Goiás, assim, a senhora vê essa preservação do patrimônio? Do mesmo jeito, com muita tensão, com muito conflito, com muita luta interna na própria cidade. E aí, quando eu disse assim, eu vou dar um salto para Goiás, é que, do ponto de vista legal, uma cidade tombada pelo IPHAN, ela está protegida, inclusive o Código Penal tem artigos específicos sobre um crime contra o patrimônio. A pessoa que cometeu o crime, ela vai ser responsabilizada no Código Penal, isso está posto. Então, isso envolve boletim de ocorrência, então tem morador que já foi levado pela polícia para a delegacia
e foi aberto o boletim de ocorrência, isso é o conflito que eu falo, assim, o patrimônio, ele é constitutivamente conflituoso, não existe política de patrimônio sem conflito, né? Sempre vai ter conflito. E é muito interessante a gente se debruçar sobre quem são esses grupos em disputa. E na cidade de Goiás houve um período também em que houve uma recusa parcial de uma parte da cidade na preservação, porque se queria fazer os alpendres. Observem como tem muitas casas na cidade de Goiás até hoje com alpendre no centro histórico, porque a cidade que foi indigitada como insalubre e como velha queria ser moderna. Então, na década de 70, quem tinha um pouquinho de dinheiro transformava sua fachada colonial e punha um alpendre e se sentia assim na maior alegria, porque tinha um alpendre na sua casa e a sua morada não era mais uma morada velha. Era um símbolo de riqueza. Um símbolo de riqueza, um símbolo de que eu sou capaz de ser moderno e de não vestir essa carapuça que, de certa forma, Goiânia, com a criação de Goiânia, foi imposta à cidade de Goiás. Então, tem essa tensão muito específica dessa mudança da capital, violenta. Né? Porque, assim, a gente tem que lembrar que a mudança da capital para Goiânia foi violenta. Ela mexeu com camadas emocionais e afetivas das famílias de maneira muito dura. E isso marcou essas famílias que ficaram na cidade de Goiás. E isso se reflete no patrimônio. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo, por conta da capital ter vindo e ter perdido a centralidade política, a cidade de Goiás, uma elite cultural vai investir na centralidade cultural. E aí começa a aparecer muito aquela expressão, o berço da cultura e civilização goiana. É nesse momento da mudança da capital que esse slogan é mais propagado. Então, vocês levaram a centralidade política, mas vocês não levam a centralidade cultural porque ela está aqui e vai residir para sempre aqui. E aí essa elite se mobiliza e o patrimônio é um valor para essa elite, porque é um valor passa a ser uma bandeira. Passa a ser uma bandeira. Então, tanto tem uma elite, que é a elite antimudancista, do grupo antimudancista, que vai fazer conexão lá com o antigo SFAM, com deputados, e vai falar, vamos transformar essa cidade em monumento. Isso eu estou falando década de 40, tá? Pós-mudança da capital já começa a mobilização dessa elite em Goiás Velho, antimudancista, fazendo conexão com o governo federal para pedir o tombamento da cidade de Goiás como monumento histórico igual era Ouro Preto, porque Ouro Preto foi tombado em 37. Imediatamente essa elite nasceu também. Sim. E uma outra elite, que era a elite mudancista, que já estava migrando para Goiânia, que entendia que não, que aquilo era uma velharia mesmo e que, enfim. Então, tem esse embate da própria elite, tem o embate do poder público e isso vai acontecendo ao longo do século XX. Então, na década de 50, se tombam aqueles imóveis, aquela área do Largo do Chafariz e Museu das Bandeiras, só aquela praça, e alguns imóveis isolados, que são as igrejas. São todas tombadas isoladamente. Em 78, acontece o tombamento do núcleo histórico, que é interessante porque em 50 o IPHAN fala que a cidade já estava descaracterizada, que não podia ser tombada como Ouro Preto. Em 78 tomba. Então, como as categorias vão mudando, isso tudo a gente descobre estudando, né? Estudando o processo de tombamento, olhando o documento, é para isso que serve a nossa pesquisa. É isso que eu fui fazer lá. Professor de universidade serve para isso, né? Serve para isso. Antropólogo serve para isso. Serve para isso, exatamente. Mas eu queria contar várias outras coisas muito rapidamente, eu não sei, assim, eu vou fazer alguns ganchos e vocês me avisam se estiver chegando na hora do intervalo. E aí em 78, então, é tombado esse núcleo, que é o núcleo mais importante, até que essa elite também, muito liderada pela nossa saudosa Brasilete Ramos Caiado, que acho que foi a pessoa mais importante do título, assim, sem dúvida nenhuma, foi uma mulher batalhadora, guerreira, assim, ela entregou o dia dela, o tempo dela e a vida dela para que esse projeto fosse exitoso e foi. E aí ela com um grupo da cidade começa a se mobilizar para encaminhar para a Unesco a candidatura de Goiás. Isso é feito em 99. É muito interessante porque daí a Unesco diz, olha, o ICOMOS, né, que é o órgão que trabalha com a Unesco na parceria para o patrimônio, diz assim, sabe o que acontece? Ouro Preto é muito parecida e Diamantina também, e já foram. Temos uma no Brasil. E já foram, são muito parecidas, então precisa ter uma excepcionalidade. Absurdo. Isso é um absurdo. A cidade de Goiás, ela precisa, no seu valor, na questão dos valores, e ela qual foi essa a arquitetura vernacular. E a gente vai falar disso
No próximo bloco, arquitetura vernacular, Goiás Velho. Por que Goiás foi preservada, virou patrimônio da humanidade? Opa, essa entrevista tá boa. Professor, você está gostando da bebida? Tô. Então, a gente volta rapidinho para o último bloco. Estamos indo já para o quarto bloco e último bloco do Lattes Mais Não Morde, um programa do Centro de Estudos Brasileiros da TV UFG. E bom, já estava esquecendo de novo. Vocês veem aí na tela o endereço do nosso canal no YouTube, do Centro de Estudos Brasileiros, que lá estão todos os nossos programas, inclusive esse. Bom, a professora Isabela Tamaso estava discorrendo, fazendo um discurso muito interessante, mas por força da organização do programa, nós tivemos que interrompê-la. Professora, a senhora poderia um pouco recuperar o que nós estávamos conversando? Claro. Por que Goiás consegue o patrimônio? Eu dizia que precisou de um diferencial, né, em relação a Ouro Preto e Diamantina, que já eram reconhecidos como patrimônio mundial, e o diferencial indicado pelos próprios especialistas em arquitetura era a arquitetura vernacular. Que Goiás conseguiria o título de patrimônio mundial se anexasse ao todo o dossiê que já tinha sido enviado, fizesse um último anexo, que é o sexto, que é chamado de arquitetura vernacular. Aí se contratou um excelente arquiteto na área de arquitetura vernacular e ele fez todo um trabalho comparando a arquitetura vernacular de Goiás com Açores, por exemplo, e com outras cidades Professor, a arquitetura vernacular é a o quê? Portuguesa? Não, a arquitetura vernacular é o que no ambiente próprio o grupo faz, no caso, os moradores da cidade de Goiás, usando técnicas que vieram com, por exemplo, os portugueses e com material da região. Então, assim, a arquitetura vernacular ela é uma coisa diferente. Exatamente. E por ser algo que incorpora técnica que é transmitida, mas o faz em relação ao meio ambiente, ou seja, ao material que está disponível no meio ambiente, essa arquitetura é uma arquitetura diferenciada. A mesma coisa, a gente está falando de literatura, de língua, linguística, a mesma coisa na língua, Exatamente. Que é o extrato e o substrato. Quer dizer, uma língua se torna uma outra língua a partir de um substrato. A arquitetura vernacular. Acabei de aprender isso. Professora, e a questão da cultura imaterial dos quilombolas, por exemplo? Então, aí eu queria só fechar essa questão da arquitetura vernacular, se me permite, Lisandro, a gente já vai para esse ponto. Sim. Porque eu queria trazer um exemplo assim do que é o trabalho do antropólogo em campo quando ele está morando naquele lugar, no meu caso na cidade de Goiás. Então, e aí eu acho que está relacionado com percepções de valores imateriais, né? O que é a cultura vivida, a cultura no seu dia a dia e não só a cultura, o casario da cidade de Goiás, mas assim, como é que esse casario é vivido, né? E aí, um ponto que eu passei a observar morando na cidade, uma cidade que tem as casas parede meia e que não tem recuo frontal, então a janela e a porta está dando para a calçada, e tudo parede meia. Uma parte das casas não tem forro, as que tem forro só tem forro nos quartos, não tem forro na sala, que eles chamam de varanda, na cozinha, e no banheiro, que geralmente o banheiro está próximo à cozinha, porque ele não existia, né, quando a casa foi construída, digamos que no partido arquitetônico colonial. Uhum. E aí, então, o som vaza pelas casas e um vizinho escuta o que acontece na casa do lado. Então, quando não tem forro, você escuta o que a pessoa fala no telefone, você escuta tudo, você escuta, se uma pessoa falar mais alto e brigar, você vai escutar a briga inteiramente. Então, isso me deixou muito inquieta, intrigada, porque eu só percebi que a relação público-privado daquele casario é diferente da que a gente, pelo menos da que eu tinha até então, eu só percebi morando lá. E isso me provocou a incluir determinadas análises na minha tese, nas minhas observações, relacionadas a essa especificidade de morar. E é isso que é os sentidos também, né? Porque os sentidos do lugar são sentidos que são sinestésicos, é o que a gente escuta, é o que a gente cheira, né? É o aroma, é o barulho que deitada na cama do lado de dentro da casa, mas a janela está aqui, a calçada está lá, eu sei que a pessoa vem vindo lá na esquina pelo barulho do passo, eu sei quando ela está se aproximando. E as pessoas, quando estão caminhando na rua falando coisas, não falam determinadas coisas na calçada à noite, perto da janela
Porque sabe que quem está do lado de lá, deitado na cama, vai ouvir tudo, porque a pessoa está a 1 metro de distância. Então, essa relação é uma relação tão absoluta. Tem todo um código de todo conduta. um código de uma gramática social muito própria, e isso a gente só aprende quando a gente vive aquele lugar. Mas, assim, queria dizer que, além dessa questão da materialidade, do patrimônio, para responder a pergunta do professor Lisandro, o patrimônio imaterial o Brasil, ele é de uma riqueza do patrimônio imaterial que é algo, assim, a perder de vista, né? Por conta da formação do Brasil, com vários povos imigrantes, além do português, e as populações indígenas e depois as populações negras, que vieram escravizadas e que constituíram esses quilombos, né, no Brasil inteiro, e que têm modos de vida muito especiais e muito ricos do ponto de vista da experiência humana. Então, quando o patrimônio cria um dispositivo legal, né, o IPHAN, que é o reconhecimento dessa referência cultural que vem de diversos povos, nesse momento o Estado-nação brasileiro, de fato, fala de um patrimônio mais democrático e integrador, porque antes era o patrimônio católico, branco, barroco, século XVIII e mais litorâneo, com exceção para Goiás, Ouro Preto e Diamantina, mas a maior faixa tombada é o litoral. Quando é que o restante do Brasil, com toda a sua riqueza, passa a ser reconhecido? Pós década de 80, 90 e 2000, quando esse dispositivo legal é criado, então hoje em dia a gente tem um conjunto enorme de bens reconhecidos pelo IPHAN como patrimônio imaterial, e queria dizer o quanto é importante o trabalho das universidades nesses reconhecimentos. Por exemplo, a UFG, para dar um exemplo da UFG, foi a proponente para o IPHAN de um inventário sobre as bonecas Carajá, dos Carajá, que vivem aqui em Aruanã, né? A maior parte conhece, o público provavelmente conhece, e não só ali em Aruanã, mas Ilha do Bananal, Santa Isabel e etc., e um grupo de colegas da antropologia vinculados ao Museu Antropológico e... Professora Edna. Ney Clara de Lima. Mas acho que começou com a Edna e depois a professora Edna, ela começa um trabalho muito importante com os Carajá no museu, mas o inventário mesmo é com a Ney. É a professora Ney, Thelma Camargo, Manuel Ferreira Lima Filho e Rosani. E então eles são os proponentes, o IPHAN aceita a proposta, inicia-se um inventário, esse inventário é feito, é enviado para pedido de registro e as bonecas Carajá são registradas como patrimônio nacional. Então, o quanto a parceria de pesquisadores da universidade, sobretudo antropólogos, mas também historiadores, geógrafos, das artes, da literatura, que obviamente, porque a questão linguística no patrimônio... De alguma forma subsidiária. Não, o patrimônio linguístico é algo absolutamente fundamental para pensar as populações indígenas. Né? Esse patrimônio linguístico... A Arion frequentava muito a UFG. Exatamente. Eu cheguei a fazer curso com o professor Arion. E o quanto... E assim, a gente tem mais de 200 línguas indígenas, então a gente tem um patrimônio imaterial de um volume que precisa de muito recurso público. Não só para o IPHAN, mas para as universidades, porque as universidades são parceiras nesse trabalho. Então, eu, por exemplo, na UFMT, fiz um mapeamento geral do patrimônio imaterial do Mato Grosso, quando eu estava na UFMT. E eu me candidatei a uma licitação, construí uma equipe de historiadores. O maior que o Mato Grosso vai perder, Cuiabá especificamente, é o sotaque típico. Está acabando o cuiabanês. Para mim, é a língua mais bonita do universo, o cuiabanês. Está em extinção. Deveria ser tombado e deixado no museu, todas aquelas vozes. Não é verdade, porque é o maior, porque é de Mato Grosso. A gente precisa falar da sua experiência. Podemos? Vamos falar dessa experiência. Eu só quero arrematar dizendo o seguinte, é absolutamente fundamental o papel da antropologia nos patrimônios para a preservação dessas formas de sociabilidade das populações indígenas, sobretudo, que estão sofrendo demasiado nos últimos anos nesse Brasil. Sempre sofreram, mas sofreram mais do que nunca nesses últimos anos, porque o patrimônio passa a ser um recurso importante de garantia das suas formas de vida. Então, assim, eu queria dizer isso para dizer que, assim, às vezes as pessoas pensam que estudar patrimônio é alguma coisa meio supérflua, mas patrimônio é recurso, patrimônio é garantia de forma de vida, patrimônio... Mas é também valor econômico. Também valor econômico. Esse é o reconhecimento daqueles que querem derrubar e tudo, não entenderam que tem um retorno econômico fabuloso. Sim.
trabalhar isso. E para a autoestima e para a identidade Nós do não próprio falamos, grupo. por exemplo, não vai dar tempo, mas a experiência, fazer uma contraposição, experiência de Pirenópolis, cidade de Goiás, seria bastante interessante também, mas fica para um outro programa, porque o professor Lisandro tem uma questão. A senhora foi diretora de uma faculdade de Ciências Sociais da UFG, uma experiência que eu acho que é fundamental na vida do professor universitário. Eu sou apavorado com a burocracia que se instalou na universidade, com o Lattes. O professor Anselmo falou uma coisa que eu achei genial: a gente tem que produzir, tem que escrever, tem que pesquisar, mas não para o Lattes. A gente tem que produzir porque a gente é professor, pesquisador e tal, mas virou uma coisa assim, produzir para o Lattes. Como é que a senhora, como diretora, vê isso, que viveu essa burocracia? Todos nós vivemos, mas um diretor muito mais. É complexo, é um desafio cotidiano e, obviamente, que toda unidade acadêmica ela não é homogênea, né? Uma unidade acadêmica é constituída por profissionais, pesquisadores, professores, etc., com habilidades distintas, alguns mais para pesquisa, outros mais para extensão, outros mais para ensino, isso é muito variado. E aqueles que têm uma vocação e uma habilidade maior para pesquisa também o fazem de maneira diferente. Então, administrar essas diferenças, eu acho que é um primeiro desafio. Entender essas capacidades e estimular para que cada um na sua habilidade e capacidade consiga dar o melhor de si. Mas eu vejo uma diferença um pouco de geração. Eu penso que os que estão entrando mais jovem na universidade, os recém-doutores, eles lidam com a questão da produtividade de uma maneira meio que automática. Faz parte, porque eles entram na universidade sendo cobrados a produzirem desde o PIBIC e vão se tornando pesquisadores com essa exigência da produtividade e do Lattes. E aí desculpa, professor, mas também gera uma super especialização. O menino começa já na graduação num PIBIC, numa iniciação científica, e se ele faz a mesma pesquisa, ele sabe uma coisa. A graduação, acredito eu, deveria dar uma possibilidade de aprender a aprender. Sim. Nós estamos perdendo isso. Estamos perdendo isso e às vezes a gente consegue recuperar lá na frente, quando a gente tem um pouco mais de autonomia, na universidade mesmo, a gente consegue ter autonomia dos projetos de pesquisa e começa a poder fazer essa articulação de novo e fazer retomadas, né? Retomadas de articulação entre áreas e pensar as coisas de uma maneira mais ampla. Mas aí, professor Lisandro, eu acho que a burocracia é realmente assustadora. Eu penso que a informatização da burocracia mais ajudou do que atrapalhou. Essa é a minha posição como diretora. Eu acho que eu fui muito beneficiada, abençoada de ter assumido quando os sistemas estavam todos eletrônicos. Eu realmente acho que isso ajuda muito. Escraviza porque você trabalha em casa. Isso. Porque processo físico a gente não levava para casa. Mas, por outro lado, garante agilidade, garante celeridade, garante transparência. Então, eu penso que se tem muita burocracia, também os próprios sistemas do governo federal, burocraticamente falando, não é só a universidade não decidiu ser burocrata sozinha, né? Muitas coisas que a gente faz é porque nós temos exigências do Ministério da Educação, do Ministério do Planejamento e da Economia. E não cabe a gente decidir se vai fazer ou não, a gente tem que fazer como diretora, né? Então, é muito desafiador a experiência da direção. Eu concordo que é uma experiência que todos deveriam ter, mas eu não sei se todos querem ter, né? Eu acho que não. Se todos dão conta de ter. Mas eu gostei, eu quis ter essa experiência, eu gostei, eu fui muito feliz e eu digo que eu conheço a universidade de um jeito que eu não conheceria se eu não tivesse sido diretora. Ele também foi diretor. E eu acho que isso já é um valor agregado e é maravilhoso. Professora, a gente vai encerrar brindando a presença generosa, inteligente da professora Isabela Tamaso, da Faculdade de Ciências Sociais, eu faço parte do mesmo programa dela de pós, que é de performances culturais, e temos a presença do professor Anselmo Pessoa, que é aqui o coordenador do Centro de Estudos Brasileiros, que eu quero, nesse exato momento, também agradecer a presença dele, apesar que ele que é o dono do SEB, mas eu agradeço, porque hoje, assim, a gente, com sua presença iluminada, a gente não teve atrito. Quase não tivemos. Quase não tivemos. Professora, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer. Isabela.